bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar aqui o senador Paim pela iniciativa de nós estarmos debatendo um tema de tanta importância para a sociedade brasileira, que é a destinação dos recursos do nosso petróleo. Dizer também que esta casa, senador, ela está de parabéns por ter tido a sensibilidade de ter retirado a urgência na votação do projeto. Quando nós travamos aqui no Senado algumas conversas com senadores e demonstramos minimamente o quanto a sociedade brasileira seria prejudicada se o projeto de lei proposto viesse a ser votado com a urgência que se queria. E aí, cabe a gente fazer aqui alguns comentários, até buscando não ser repetitivo com o que os colegas que me antecederam falaram. Primeiro, a lei da partilha, senador Paim, ela foi discutida nas casas de lei do nosso país por 15 meses. 15 meses nós travamos aqui amplos debates e chegamos à promulgação da lei da partilha, que visa exclusivamente tratar de forma diferente algo que é diferente, já que o pré-sal ele é algo que é diferente. Segundo, não por acaso também, logo no momento seguinte... Me permite, claro, como havia anunciado a vocês, o autor do PLS 131215, senador José Serra, a meu convite, eu quero cumprimentá-lo, aceitou o convite, eles vão apanhar ali pelas 10, 10h30, está aí sem falta para dialogar com os movimentos sobre esse tema. Queria recebê-lo com uma salva de palmas aqui. E tem muita gente que não vem para o debate, lança suas ideias ao vento e não aparece. O senador José Serra, como eu disse na abertura, tem tido uma postura muito clara e muito firme, expressar seu ponto de vista, e nós faremos aqui o bom debate. Por favor, continue o presidente da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel. Bom, dando um prosseguimento aqui, não por acaso, já no momento seguinte à eleição, nós já tivemos diversos projetos de lei que foram apresentados, inclusive na Câmara, que visam acabar com a lei da partilha. Então, só para a gente pontuar e contextualizar, o que está sendo proposto é que, se mudar algo que é estruturante para o nosso país, por um problema conjuntural pelo qual a Petrobras está passando, certo? No momento em que todo o setor petróleo mundial ele está se rearrumando, fruto da queda do preço do barril do petróleo, fruto também, obviamente, do incremento da produção dos Estados Unidos, que passou a ser um grande produtor mundial com a descoberta e o desenvolvimento da produção do gás de xisto. Então, por tudo isso, já seria suficiente para que a gente minimamente pudesse esperar o setor petróleo se estabilizar para se buscar discutir qualquer coisa. Segundo, nós temos que também buscar entender, que o que está sendo debatido é a política do Estado, aonde a lei da partilha ela possibilita ao Estado brasileiro ela ter o óleo, possibilita ter a sua empresa como operadora, trazendo mais receitas, em detrimento, obviamente, de você entregar essas reservas para as empresas multinacionais. E aqui cabe um parêntese, dizer que também na geopolítica do petróleo, a partir dos anos 70, a realidade não só da produção, como no acúmulo de reservas mundial, ela se modificou. Antes, quem detinha essas reservas e a produção eram as empresas privadas, as antigas 7 irmãs. A partir dos anos 70,
as empresas estatais de petróleo, elas assumiram esse papel prioritário, tanto na produção mundial, que chegou aos anos de 2010 com algo de 75% a 78% da produção mundial, quanto também no acúmulo de reservas. Hoje, calcula-se que 90% das reservas de petróleo do mundo estejam em poder das empresas estatais, como, por exemplo, a empresa saudita, a PDVSA, e por aí vai. E que o Brasil, pelas reservas do pré-sal, que nós estamos falando em algo de 300 bilhões de barris, também ocuparia um lugar relevante nesse ranking das empresas que mais detêm reservas no mundo. Eu tenho ouvido e lido alguns artigos do senador José Serra, onde ele coloca que o projeto dele é um projeto patriótico. E eu tenho questionado isso, por onde passo. Porque é patriótico a gente entregar as nossas reservas para as empresas multinacionais? Da mesma forma como tem sido dito que virão novos investimentos na área do setor petróleo do nosso país. E aí cabe a gente ressaltar que o setor petróleo brasileiro está aberto desde 1997. Desde 1997, com a Lei 9478, o setor petróleo brasileiro foi aberto. E qual foi o grande investimento que as empresas multinacionais realizaram no nosso país? Em quase 20 anos de abertura desse setor. A Petrobras continua a ter 92% da produção nacional. Quer dizer, os investimentos só viriam caso se abrisse o pré-sal. Nós estamos falando entre o momento que você licita o campo e o momento que esse campo entra em produção, em algo em torno de 7 a 8 anos. Ou seja, se esse projeto viesse a ser aprovado, nós estamos falando que nós só teríamos esse óleo novo em 2020, 2025, por aí. Seria muito mais razoável se nós buscássemos extrair esse petróleo que já está contratado, inclusive, pela Petrobras. E aí eu quero entrar especificamente no pré-sal. Por que a lei da partilha? Porque o pré-sal ele é algo diferente, como eu já coloquei aqui. E, obviamente, se ele é algo diferente, ele tem que ser tratado de forma diferente. Por que os 30% para a empresa que for operadora? Se nós fizermos um levantamento em todas as rodadas de leilão realizado até agora, nas 12 rodadas, a ANP orienta que a operadora tem que ter minimamente 30% de cada campo. Mesmo no regime de concessão, a ANP orienta que ela tem que ter 30% como operadora única. E aí, nada melhor do que a empresa do Estado, a Petrobras, que tem tecnologia, e aí cabe a gente ressaltar que quem descobriu o pré-sal foi a Petrobras, quem desenvolveu a tecnologia para perfurar nos poços do pré-sal foi a Petrobras, reduzindo em 50% o tempo de perfuração num poço do pré-sal. É a Petrobras que conseguiu desenvolver essa tecnologia. Como operadora única, a Petrobras, sendo uma empresa do Estado brasileiro, ela é que vai ditar o ritmo da produção para evitar a exploração predatória dos campos, e ela só existe conteúdo local como tendo a Petrobras como operadora única. Não existe possibilidade, como eu já falei há pouco, após 20 anos de abertura do setor, de você falar em conteúdo local, em você falar em desenvolver toda uma cadeia produtiva, se não tiver a Petrobras como operadora única do pré-sal. Já foi falado aqui pelo colega da EPET que me antecedeu, do exemplo da Noruega, que desenvolveu toda a sua cadeia produtiva do petróleo, sabendo que o petróleo é um bem finito, e que quando ele vier a acabar, como a produção dele já está em declínio,
você tem toda uma cadeia produtiva que gira em torno do petróleo e que pode exportar a sua tecnologia. Então, eu penso que, nesse momento, nós deveríamos, o Senado, a Câmara dos Deputados, nós deveríamos estar gastando a nossa energia, né, buscando resolver os problemas hoje da Petrobras com algo novo. Porque nós estamos tentando resolver a crise, tanto a crise que está instalada no nosso país, e não só no nosso país, é mundial, com receitas antigas. Se nós formos analisar friamente, né, seria muito mais interessante, aí corroboro com a opinião do meu colega da Nova Central, o governo brasileiro ele tem que assumir a responsabilidade que ele é o acionista majoritário da Petrobras. E, portanto, financiar os projetos da Petrobras. Isso não vai ser novidade. Durante a crise do capital em 2008, para quem não se lembra, o governo Obama investiu 30 bilhões de dólares na General Motors. 30 bilhões de dólares na General Motors. Investiu agora 10 bilhões de dólares nas empresas exportadoras de gás nos Estados Unidos. Então, não seria novidade nenhuma que isso viesse a acontecer. E aí quero, para caminhar, senador Paulo Paim, para o encerramento da minha fala, dizer que não é verdadeiro, pelo menos na nossa concepção, obviamente que a verdade ela tem diversas faces, não é verdadeiro dizer que o PT sucateou a Petrobras. Se nós pegarmos e fizermos uma comparação, nós vamos ver, primeiro, no governo que antecedeu o governo do PT, a indústria naval brasileira estava sucateada. Algo em torno de 5 mil empregos. Chegamos em 2013 com algo em torno de 90 mil empregos na indústria naval, né? A Petrobras vinha de 3 acidentes gravíssimos. Afundamento da P-36, vazamento na Baía de Guanabara, vazamento no Rio Iguaçu. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na Petrobras e que possibilitaram, inclusive, a descoberta do pré-sal, eles saltaram de 141 milhões de dólares para 1 bilhão e 200 milhões de dólares no governo do PT. Foram retomados os investimentos em refino. Perfuramos mais de 170 poços no pré-sal, sendo que 50 deles já estão produzindo e trazendo uma produção adicional para o Brasil de 1 milhão de barris por dia. A dívida da Petrobras, que é colocada, 45% dela vence a partir de 2020. 45% dessa dívida vem a partir de 2020 e com os ativos que a Petrobras tem, as suas reservas, eles superam em quase 10 vezes o valor da dívida da Petrobras. Então, quero concluir dizendo, reafirmando, que o que nós temos que fazer é buscar financiar os investimentos da Petrobras. Não podemos tratar o pré-sal como um ônus para a companhia. Quantas empresas mundo afora gostariam de ter esse ônus? De ter reservas na ordem de 300 bilhões de barris. E a Petrobras e o governo brasileiro não podem abrir mão disso. A sociedade brasileira não pode abrir mão disso. É verdadeira, sim, a afirmação de que, se for aprovado o projeto, nós teremos menos recursos para a saúde e para a educação. Prova. Agora, com números, tudo direitinho. Com números. A parte é legítimo. Com números. Sim. Dá os números. Olha, ele vai provar que, se meu projeto fosse aprovado, diminuiria recursos para a educação. Então, vamos todos assistir. A Petrobras produz, Só para a Petrobras produz a 9 dólares o barril. Fala logo para você. Aqui tem os números, são 15, 16 dólares. O senador está fazendo uma confusão. A Petrobras produz. Fazendo uma confusão. A Petrobras produz. Vamos encaminhar da seguinte forma: você conclui isso, e o senador fala em seguida. Claro, com certeza. A Petrobras produz a 9 dólares o barril. É verdade. Conclua.
o teu tempo e o senador fala em seguida. Tá ok. Pela produtividade do campo, por toda a infraestrutura que tem de escoamento da produção, e pela tecnologia, coisa que nenhuma outra empresa operadora no mundo possui. Então, óbvio que se outra empresa produz a um custo maior do que a Petrobras, o retorno financeiro que virá para o Estado, ele é menor. Então, agradeço ao senador Paulo Paim o convite em nome da Federação e dos sindicatos filiados.